Olá, Franco da Rocha, tudo bem? Estamos iniciando agora mais um episódio do Aqui Tem Franco, o nosso podcast da Prefeitura de Franco da Rocha que leva informação e cultura para todos. E hoje vamos falar sobre o Museu de Arte Osório César, o nosso MAOC, que tem lá como exposição várias obras de ex-pacientes do antigo Hospital Psiquiátrico do Juqueri e que vocês podem acompanhar tudo já já. Bom, e falar do MAOC é falar da história de Franco da Rocha, né? É falar do início de Franco da Rocha, que é sobre o Complexo Hospitalar do Juqueri. Inaugurado lá em 1898, o Hospital Psiquiátrico do Juqueri, ele trouxe não só o início, mas também a base da história de Franco da Rocha. E isso se torna cultura após os ex-pacientes lá começarem a fazer obras como uma forma de terapia dentro do complexo hospitalar. E essa história, ela, conforme vai passando os anos, a prefeitura ela tem uma política de ocupação do local do complexo hospitalar do Juqueri para mudar esses pensamentos de quem era de fora e também de franco-rochenses de maneira pejorativa sobre Franco da Rocha, que era conhecida por muito tempo como Cidade dos Loucos, só que a nossa história e a nossa cultura é muito mais que isso. Então nada melhor do que falar de um projeto pioneiro, que é o MAOC, que é o início desse trabalho de ocupação dentro do Juqueri, feito pela nossa política municipal. Então hoje estamos recebendo aqui a Michele Louise, o Elielton Ribeiro, que são gestores do MAOC e vão falar um pouco da história desse museu tão importante para nós. Sejam bem-vindos, Michele, Elielton. Como você está se sentindo, Michele? Primeiramente, eu agradeço pelo convite. É sempre muito bom falar do MAOC, poder divulgar esse trabalho, essa história tão importante para Franco da Rocha, né? Apesar de começar ali no Juqueri, né? O Juqueri tem essa relação íntima com Franco da Rocha, é o berço da cidade. Então é sempre um prazer poder falar um pouco sobre o acervo, espero que vocês gostem. Legal, seja muito bem-vinda. E você, Eli, como você está se sentindo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Jorge, obrigado, Deivão. Agradeço bastante o convite, fico lisonjeado. E falar do MAOC é falar de um projeto maravilhoso que a gente ama, né? É fruto de uma paixão, é fruto também de um engajamento, de pensar arte como terapia e essencial para a gente entender a cidade e repensar Franco da Rocha. Não é mais a Franco da Rocha do presídio, do manicômio ou da enchente. É a Franco da Rocha do berço da arte como terapia. É Franco da Rocha como referência. Perfeito. Pensar Osório César, pensar modernismo, pensar essa relação que é muito importante para nós. Mais uma vez é um prazer tê-los aqui conosco. Antes de entrarmos em detalhes do museu, eu quero saber de você, Mi, como que surgiu essa ideia de criar o MAOC e qual é a história dele? Fala pra gente. Bem, a história do museu ela é um pouco complexa, porque o nosso acervo, né, tem obras que começam lá no início do século XX, então sim, é uma história de um século de arte no Juqueri, né, em Franco da Rocha. E nós estamos, digamos, na terceira fase dessa história, né, que é com o museu já mais ligado ao município, né, digamos, municipalizado, dando ênfase em arte, né, por isso que ganha esse termo novo no nome do museu, que é Museu de Arte Osório César, que antigamente era só Museu Osório César. Sim. Então é uma nova etapa, né, que é a etapa, inclusive, que eu e Eli estamos participando como funcionários de gestores do museu. Mas a história é bem mais antiga que isso, né, então... É muito difícil dizer quando começou a ter arte no Juqueri, porque é algo até que o Osório César, né, que eu vou falar um pouquinho sobre ele rapidamente, claro, vai perceber, mas os pacientes internados, mesmo em sistemas ainda muito desumanizados de tratamento psiquiátrico, eles tinham um potencial criativo, né? Sim. Então tinha artistas, a gente fala artistas, né, vocês vão entender que é os pacientes também, porque é isso que a gente considera em relação a eles. Mas esses pacientes, artistas ali, eles já pintavam às vezes em paredes, em papéis de prontuários não utilizados, eles usavam para desenhar em cima desses papéis. O Osório César vai falar até de esculturas com miolo de pão. Então, já existia esse potencial criativo, né? O Osório César ele foi um médico do Juqueri, também crítico de arte, né? Ele tinha um interesse desses dois mundos, né? Arte e saúde. E ele foi um dos primeiros a realmente olhar esse potencial criativo e querer desenvolver isso ainda, né? Ir além do que já estava acontecendo. Então, ele propõe, né, ateliês de arte dentro do Juqueri. Um desses ateliês de arte vai chamar Escola Livre de Artes Plásticas.
E ele também vai escrever muito sobre essas obras, né? Então ele faz relações com a psicanálise, porque ele também tinha uma relação forte com Freud, chegou a trocar cartas com Freud, né? Então ele tem esse reconhecimento internacional. E ele também desenvolve a prática, né? Ele foi diretor desse ateliê de arte, né? Que é a ELAP, Escola Livre de Artes Plásticas. Ele dirigiu durante a década de 40 e 50. Então, muitas das obras que nós temos no museu são desse período, né? Então, digamos, a primeira fase, né? Que tem o ateliê de arte. Essa fase, perdão, ela casa com a luta antimanicomial, o trabalho dele na luta antimanicomial? Na verdade, o Osório, ele seria até antes, né, da luta. Sim. Porque muita coisa que vai ser absorvida pela luta ali, que começa mais na década de 60, né, de pensar uma forma mais humanizada de tratamento psiquiátrico, a arte acaba sendo uma delas, né? Então, exato. Então, o Osório, ele é um pioneiro da arte-terapia, né, que é um dos pioneiros aqui no Brasil, mas também pensando no sentido mais de dignidade aos pacientes, de novas formas de tratamento, que vai ser utilizado pela reforma psiquiátrica, tudo. Ele pensou antes, né? Então era visionário. Visionário nesse sentido. Legal. Então é também um orgulho de ter um visionário, um pioneiro também aqui em Franco da Rocha. Sim, né? Ele não nasceu em Franco da Rocha, mas viveu boa parte da vida dele aqui, até está enterrado no cemitério de Franco da Rocha. Né? Então ele é um franco-rochense em algum nível. Exato. Então tem muito desse sentido, assim. Só que o Osório, infelizmente, ele não conseguiu criar um museu com ele acabou, tanto que na década de 80, quando o museu é criado, na segunda fase, digamos assim, ele já tinha falecido. Mas nós sabemos por documentos, né, coisas que ele escreveu, que ele tinha o interesse de ter uma instituição que preservasse esse acervo. Sim. Então ele preservou algumas coleções com ele, de artistas que ele tinha mais interesse, né, de pacientes que ele se identificava no trabalho algo mais simbólico, importante para a psicanálise. Então ele guardou essa coleção com ele. Passou essa coleção para o MASP, né? Então tem obras feitas em Franco da Rocha, né, no Juqueri, que estão no MASP, né, o Museu de Arte de São Paulo. Só que ele, infelizmente, não conseguiu ver isso acontecer. Legal. Ele se aposenta na década de 60, né? Então já tinha uma coleção grande ali no Juqueri de Arte, né? Em torno de um pouco mais de 2.000 obras desse período, que nós temos no museu, inclusive. E só na década de 80, o Juqueri, né? O hospital psiquiátrico mesmo, inaugura um museu, né? O museu, aliás, desculpa te interromper, ele foi arquitetado por Ramos de Azevedo, né? Sim. E ele era a casa do Dr. Franco da Rocha? Sim. Esse foi o motivo deles escolherem, né? Onde também, continua sendo nesse lugar, né? A sede do museu. Sim. Foi escolhido, eles queriam, acho que um prédio muito importante, né? E o prédio que é o museu, um dos mais antigos, foi projetado pelo Ramos de Azevedo, que projetou o Juqueri, né, nessa fase inicial. Exato. E eles tinham a concepção de que o diretor do Juqueri tinha que ter um espaço para ele, uma casa, que ele pudesse receber familiares, visitas importantes, ilustres, né? Então, o Franco da Rocha morou nessa casa, né? Então, eles selecionaram esse prédio por causa disso, né? E na década de 80, né, que acontece esse processo do museu, em 85 que ele é inaugurado, né? A Secretaria Estadual de Saúde da época tem contato com esse acervo, né? Percebe a importância, já sabiam da história do Osório César e selecionam a casa do Franco da Rocha para ser o espaço, mas dão o nome de Osório César em homenagem ao Osório César, né? Que acabou não vendo o museu, mas ganhou essa homenagem, né? Então, em 85 é inaugurado o museu ali com as obras que já existiam na década de 40, 50, até 70 temos algumas obras. E para manter o legado artístico do Juqueri, eles também inauguram um ateliê de artes dentro do museu, inclusive, dentro desse espaço. E aí o que a gente chama que é a segunda fase de produção, que já são artistas da década de 80, da década de 90. Só que, infelizmente, acontece também uma questão muito trágica no Juqueri, que em 2005 há um incêndio, né, que atinge o prédio central. Graças a Deus, né, as obras não foram atingidas, então o acervo não foi, mas se perdeu muito da história do Juqueri, né? Se perderam prontuários, livros. Eu acho que aí até o ponto de partida do municipal, do eixo municipal, ver essa oportunidade de cuidar desse ambiente para mostrar o valor cultural dele, né? E aí, quando que entra essa ideia da inauguração do MAOC, mais uma vez, assim, agora, recentemente, em 2020, isso não é impressão minha? Sim. Essa questão, né, que traz muito, que é muito bonito também ver um acervo que já tem a ver com a história da cidade, mas de fato institucionalmente sendo do município, né? Exato. Que é essa fase que a gente vive agora, que talvez seja a terceira fase, né? A gente pode chamar assim. Então, o museu é fechado por causa do incêndio, né? Então, o Juqueri cuida do acervo, mas não tem mais esse caráter de estar ao público, aberto ao público, como exposição, isso acaba não acontecendo mais. E a prefeitura ali, em torno de 2013, já nessa parte assim, de 2010,
2010, né, a partir de 2010, mas acho que em 2013 ganha mais força, começa a pensar um projeto de reinauguração, né, desse museu, um projeto de preservação desse acervo, em parceria com o Estado, né, então sempre foi uma conversa com o Complexo Hospitalar do Juqueri, mas a prefeitura, por ter, né, a disponibilidade de também trabalhar mais com a questão cultural, acaba auxiliando nesse processo, né? Porque o Juqueri não é um espaço muito da saúde, então são profissionais mais voltados para a saúde. Legal. E nesse momento, né, até para poder ter por ser um projeto muito complexo, que ia necessitar de restauro de prédio, de obras, era necessário um orçamento muito grande para isso, né? Então, a prefeitura, né, faz um projeto que passa no edital chamado FID, né, que é Fundo de Interesses Difusos, que é um edital da Secretaria de Cidadania e Justiça de São Paulo, né? O museu, a prefeitura é contemplado, e aí nesse projeto ele pensava várias áreas, né? Então tinha restauro do prédio, restauro das obras, documentação das obras, algumas ações, né, para treinar no sentido educativo, né? Então já pensar essa relação com o público. E a prefeitura também, né, da sua parte, né, além de ter feito o projeto, né, ela também auxiliou nos processos assim, de orçamentários também voltados à exposição, né, a contratação de curadores. Então foi realmente uma relação entre essas duas bases, né, estadual e municipal, mas o município sempre na linha de frente, né, de realmente pensar esse projeto. E aí a inauguração acontece quando? Em 2020. Então todos esses processos de restauro, né, vão durar ali meio que de 2017 até 2020, né, todos esses processos que vão culminar na exposição. Mas a lei de criação do museu, que aí vai realmente institucionalizar como museu do município, é em 2018 que ela é feita. Então, ela é feita um pouquinho antes. Sim. E aí, em 2020, inclusive, foi um desafio, mas que a prefeitura topou esse desafio, então foi muito importante nesse sentido, de que foi reabrir o museu num período de pandemia. Então, estava uma situação muito complexa, mas mesmo assim, o sonho de ter esse museu aberto não foi deixado de lado, né? E aconteceu. E ele aconteceu. E aí, falar do museu também, a gente precisa ir a fundo também na questão do acervo, né, Elielto? Que é uma parte importantíssima, sem ele nada disso seria possível. Então conta pra gente quantas obras compõem esse acervo, como funciona o acervo e qual a importância dele para a história de Franco da Rocha. Obrigado, Jorge, e te ouvir a Michele também é muito importante nesse processo, porque a gente entende esse acervo como uma base da existência do museu, e é muito esse acervo como o coração do museu e o museu como o corpo. Né? E como eles se complementam também nessa história também de entender a arte como terapia dentro do Juqueri e o papel primordial do Osório César, né, como médico e crítico de arte nesse contexto. O acervo do MAOC, o nosso Museu de Arte Osório César, tem aproximadamente 8.000 obras. E por que aproximadamente? Porque temos a previsão de ter mais obras nesse acervo. Né? Há outras obras de artistas do Juqueri localizadas no Juqueri que estão em processo de catalogação, de organização, né? E entender que o próprio Osório César levou obras do Juqueri para outras instituições. Então ele doou mais de 100 obras do Juqueri para o MASP, por entender já na década de 70 que deveria existir um museu de arte no Juqueri, né, em Franco da Rocha, para sediar essa produção artística. Levou obras também para a Suíça, para a coleção de arte bruta, há obras do Juqueri em Portugal, há obras em outras coleções, mundo, né? É referência no mundo. Então a gente consegue ter municipalizado um museu de arte que já nasceu como um museu internacional. Né, de pensar essa imagem também ali da cidade. E dessas 8.000 obras, é interessante pensar que temos uma divisão, né, entre elas, que aproximadamente 5.000 são obras em papel, né, e as outras 3.000 se dividem ali entre pinturas em tela e desenhos em papel, além das pinturas em tela. Sim. Então, desenhos em papel em quase 5.000, pinturas em tela e esculturas no Juqueri. E nas esculturas a gente consegue datar também períodos de criação, né? Porque a olaria do Juqueri funcionava na década de 50, então muitas obras passaram por queima, né? Um processo acompanhado por artistas modernistas que frequentavam o Juqueri. Então Maria Leontina é uma artista que está com uma exposição temporária na Pinacoteca de São Paulo e que frequentou o Juqueri, né? Ali essa conexão com o Osório César, com Mário Iam, com Alice Bril, né? Então de pensar a importância que essa produção tinha e como ela é muito relevante para a gente entender o modernismo
modernismo brasileiro. Exato. Então, de servir como referência, né? E não simplesmente ali pensar essa relação deles se utilizando do modernismo como referência. Então é interessante pensar isso também, entender que esse acervo está ali e ele também é dinâmico. Sim. Né? O museu tem uma exposição de longa duração, né? O MAOC tem uma exposição chamada A Luz Atrás dos Muros, que tem curadoria do Pedro Quintanilha e do Hélio Menezes. Que legal. E essa exposição tem aproximadamente 280 obras desse acervo. Então, no processo de reabertura do museu, de reorganização, né, que uma das primeiras etapas ali com esse edital que a prefeitura conseguiu ali com esse fundo estadual, foi justamente de reorganização desse acervo. Perfeito. Né? E aí esses curadores trabalharam numa seleção, uma seleção árdua também que a gente acompanhou, de entre 8 mil ter que selecionar 280 obras. Dificílimo, hein? Muito, nossa, são obras maravilhosas ali do início do século XX, de vários ateliês com Osório César, com o museu já existindo. Legal. Então legal. isso assim foi um grande desafio, mas um desafio muito bom, né? De Exato. pensar assim, vamos exibir pelo menos uma obra de cada artista do museu. E além disso, adentro, quem está acompanhando nós aqui já tem um tempinho, já soube que chegou no museu Obras Táteis, né? Uma política de acessibilidade que dá essa oportunidade de o público em geral poder sentir o que é o MAOC. Como que são essas obras? Explica pra gente o que elas representam. Elas são muito importantes porque fazem parte de um projeto de acessibilidade que conseguimos com outro edital do Estado, Legal. que é o de Programa de Ação Cultural do Estado, que é o PROAC, né, da Secretaria de Cultura do Estado, junto com a empresa Inclua-me. Então é um projeto que queríamos desde o início, assim, dessa reorganização do museu, iniciado em 2013, que teve ali um grande avanço em 2017 com o restauro e a reabertura em 2020. Né? E desde aquela época, no escopo, já tínhamos o projeto de acessibilidade e conseguimos agora. Né? E ganhou uma ênfase muito boa porque é pensar essa acessibilidade além da ação educativa. Exato. É o museu se tornando acessível também e um momento de um encontro do museu com ele mesmo. É pensar o MAOC se encontrando com a sua própria origem, que é pensar a acessibilidade. Né? Como pensar a saúde mental, como pensar outros acessos também, para além de um estigma. Né? Não é no lugar também dizer que nós estamos permitindo acesso, estamos garantindo um direito das pessoas também com deficiência, né, de ter acesso e serem vistas como qualquer outro visitante, né? Que eles têm esse direito também e que precisam, né, de alguns mecanismos para ter esse acesso. Então são peças táteis que possibilitam outras leituras desse acervo do museu. Que legal. Né? Então a gente consegue pensar em mais detalhes de construção, né? Como o Birajara criava algumas obras. Né? Então isso é muito importante para entender esse acervo. E falar do Birajara é falar também da história do MAOC, o quanto artistas importantíssimos passaram por lá. Como, por exemplo, a Tarsila, não é mesmo? Isso. A Tarsila tem uma história muito legal. Fala pra gente um pouquinho da história da Tarsila, a ligação dela com o museu. Demais. Você comentou do Birajara. O Birajara, ele tem 3 mil obras no acervo do museu. Então, de 8 mil, 3 mil são do Birajara. E ele mesmo, em muitas obras, retrata o próprio museu. Né? Então, é um artista que tem ali pelo menos 1/3 do acervo. E é interessante pensar na Tarsila do Amaral, porque na década de 30, ela foi namorada do Osório César. Então, é interessante pensar que assim que ela terminou com Oswald de Andrade, que é um dos pioneiros também do modernismo no Brasil, ela teve essa relação com Osório César e uma relação intensa. Né? Muitas vezes a gente trata assim como casamento, mas era muito mais um namoro que eles tiveram de 3 anos, mas 3 anos muito intensos também de relação entre eles, porque viajaram juntos para a Europa, ela foi expor algumas obras no Museu de Arte Ocidental de Moscou, ali na Rússia, e o Osório foi divulgar os livros que ele publicou também, né, ali na Europa, livros inclusive que a Tarsila do Amaral ilustrou. Né? Então tem um livro do Osório César chamado Onde o Proletariado Dirige, né? Que aí ela ilustrou a capa, várias páginas do livro também. E nessa época, quando eles estavam na Europa, o Mário de Andrade, poeta, muito importante para a literatura brasileira e para o modernismo, enviou uma carta para os dois. Né? Uma carta que está armazenada no Instituto de Estudos Brasileiros da USP, o IEB. Né? E nessa carta ele direciona uma parte para a Tarsila do Amaral e uma parte para o Osório César. Né? Então ele agradece, comenta que leu o livro dele. Então é muito importante pensar essa relação. Exato. E aí dessa ponte, Tarsila do Amaral e Osório César, é muito importante também perceber como o Osório César foi uma influência na produção artística da Tarsila do Amaral. Com certeza. Né? E ele é tido como a principal influência da obra Operários, aquela obra com várias cabeças de pessoas ali também. A clássica, né? Que é como a gente pensar o nosso movimento do trem também ali, as várias cabecinhas no trem na estação de Franco da Rocha. Exato. Né? É a obra Operários.
Operários, que é uma obra do governo do estado de São Paulo, que tem diálogo ali também com o Maok. Daí, possivelmente, o Osório César é um dos retratados na obra. E eu falo isso porque essa obra esteve recentemente em exposição no MASP, que é o Museu de Arte de São Paulo. Legal. Né? E era uma obra que tinha uma legenda expandida, que o grande destaque dessa legenda era o Osório César. Exato. Né? E falando do Osório César e esses artistas importantíssimos para a história de Franco da Rocha, por meio de suas obras, eu fiquei sabendo que 2 artistas que têm obras dentro do museu vão participar da Bienal esse ano. Isso na impressão minha, eu acho que é o Birajara e a Aurora, não é mesmo? Então eu vou perguntar primeiro para mim. Michele, fala pra gente quem foi a Aurora, o que a obra dela representa para o Maok. Sim. Primeiramente, né, foi com muita alegria que nós recebemos, né, o Maok recebeu esse pedido da Bienal, né, que é um marco, né. Algumas obras já participaram de bienais, só que a gente acredita que nesse momento é mais interessante ainda pensar esses artistas com as suas características individuais, né, que é algo que a Bienal está propondo, né. E a Aurora, assim, é muito... O que acho que é o poder da arte, né? Que apesar da Aurora ser uma artista que produziu na década de 40, 50, as obras dela são muito atuais pelas temáticas que ela traz, né? A Aurora, nós sabemos que ela nasceu em São José dos Campos, né? Então ela fala um pouco nas obras dela dessa questão mais desse ambiente rural, da infância e da juventude dela, muito religioso, né? Então ela fala um pouquinho disso nas obras dela. Ela até se chamava de ex-caipirinha, então ela se entendia como uma caipira de São Paulo, né? Ela brincava com esse termo. E o que sabemos, assim, por alguns documentos e textos, até do próprio Osório César e de alguns outros pesquisadores, ou pessoas que trabalharam no Juqueri, é de que ela teve teve uma proposta de um casamento, né, que ela teria que fazer lá em São José dos Campos, mas ela acabou, ela não queria, né, ter esse casamento. O que nós não sabemos ao certo, ela chegou a casar ou se ela acabou meio que fugindo desse casamento antes, mas era um casamento que ia ser a força, né? Ela não queria casar com essa pessoa. E por isso, né, por fugir dessa questão, né, de até uma questão de não querer ir para esse caminho só de ser uma dona de casa, com filhos e tudo, principalmente com alguém que talvez ela não tivesse interesse, ela acaba saindo de São José dos Campos, né, e acaba tendo para sobreviver, até como uma mulher da época dela, acaba se prostituindo. Então ela ficou muitos anos sendo prostituta. E ela fala muito também, né? Uma outra fase das obras dela é falar muito sobre a prostituição, das violências que ela sofria, que ela via outras mulheres sofrendo. E é sempre assim, ela até escreve muito nas obras, né? Então ela sempre faz denúncias, assim, dizendo, olha, eu sofri, eu perdi filhos me foram roubados, né? Então é uma história bastante sofrida que ela retrata nas obras. Mas ao mesmo tempo, a Aurora tinha um conhecimento de música, de literatura muito forte, né? Então ela também traz essa questão mais do imaginário, das referências, né? Que contou um pouco dessa história. A arte dela era a pura essência da luta, né? Sim. Por tudo que ela passou. Sim, então... Essa questão da violência contra a mulher, que é um tema super atual, tá nas obras dela, né? Então, uma pessoa que a gente vamos ver públicos de todas as faixas etárias, né, tendo contato com a obra da Aurora, mas ela continua bastante atual, né? Então, isso é muito legal do trabalho dela. Então, acreditamos que vai ser uma oportunidade de ela ficar mais conhecida ainda. Que legal. Acreditamos muito nesse sentido. Que legal. E o Birajara, Eli, fala pra gente como que é o trabalho do Birajara, a história dele, a ligação dele com Franco da Rocha. O Birajara é um dos destaques, um dos mais queridos do acervo do Maok, porque dessas 8.000 obras que já temos catalogadas, 3.000 são do Birajara. Né? Então, uma artista que na década de 80 começou a produzir ali dentro, e como o Pedro Quintanilha comenta também em algumas publicações, o momento de criação do ateliê e quando o Birajara passa a frequentar é o momento de redenção do Birajara no Juqueri, porque ele é internado ali década de 60, o que temos de registros, de matérias publicadas já pela Folha de São Paulo, né? E ele passa a produzir com um ateliê que foi criado em 1986, que aí ele mesmo destaca em algumas obras a importância da professora Maria Heloísa Corrêa de Toledo Ferraz, né? Heloísa Ferraz, que foi professora da USP e trabalhou na criação do museu na década de 80, numa época que ela era orientada pela Ana May Barbosa, que é a primeira doutora em arte e educação do Brasil. Né? E na época era diretora do Museu de Arte Contemporânea da USP, a Universidade de São Paulo. Então é pensar também essa conexão com o ambiente da pesquisa, da universidade, né? De legitimar também esses processos de criação.
E o Birajara, dessas 8.000 obras, que o acervo do museu tem, 3.000 sendo dele, ele retrata o próprio museu em muitas obras. Ele fala também de algumas violências também na vida, mas ele procura, a partir dessas obras, ter esses momentos de celebração. Né? Então é interessante também pensar como o museu atua num processo de recuperação e reposicionamento desses artistas. E o próprio Birajara contribui nisso. Inclusive, uma das obras que a Bienal de São Paulo selecionou é uma obra na qual ele inverte. Ele não se trata como paciente e artista. Ele inverte e dá como título da obra Artistas Pacientes. Né? Então, antes de ser interno, mais importante para ele é ser artista. E ele se reconhecia como artista. E é interessante porque é um artista que ganhou um documentário antes de falecer no Juqueri. Então ele falece em 2000, mas em 99 ele ganhou um documentário chamado A Soltura do Louco, que está disponível no YouTube, né, que é um trabalho ali feito pelo Christian Cancino e Bernardo de Castro, que são 2 cineastas bem interessantes também pro trabalho do Birajara. Que legal. E o Birajara, na produção, ele fala, eu sou artista. Né? Inclusive, ele tá na gravação, ele oferece obras para vender. Então isso é muito interessante também. Você falou da seleção da Bienal das Obras. Como que funcionou assim, Michele, a seleção? Como que eles fazem a escolha das obras que vão estar na Bienal da Aurora, por exemplo? Uma questão que é importante, né, de destacar é que um dos curadores dessa Bienal, né, que vai acontecer esse ano, é o curador da exposição de longa duração do museu, que é o Hélio Menezes, né? Legal. Ele é um curador já bastante renomado, né, tem trabalhos muito importantes no MASP, já fez exposições também internacionais. Então foi interessante também que ele, né, teve todo esse carinho de pensar a exposição que nós temos, mas também lembrou do museu nesse contexto, né? Então, ele, claro, com os outros curadores que estão presentes, né, mas acho que foi ele trouxe muito essas referências, né, da Aurora e do Birajara, que ainda não são artistas tão conhecidos, né? Então teve essas 2 seleções. Eu acredito que ele pensou muito em 2 períodos históricos diferentes, né? Porque a Aurora é 40, 50, né? E o Birajara já é essa fase mais contemporânea, digamos assim, 80 e 90. Então traz até um panorama, né, da arte produzida nesses períodos, né? E são muitas obras, não são poucas obras que estarão lá, né? Então, são obras da Aurora que trazem um pouco dessa questão da violência contra a mulher, tudo, mas traz toda a história dela retratada nas obras. E do Birajara também, traz muito essa perspectiva dele como artista, né? Perfeito. Porque ele se colocava como um artista, ele falava sobre termos que usavam para ser tratados nas obras do Juqueri, né? Que artistas loucos. Então ele coloca isso, tenta ressignificar pela perspectiva dele, né? Então, acreditamos que os 2 artistas juntos vão trazer também muitos debates dentro da Bienal, né? Porque eles trazem muitas questões contemporâneas sobre o que é arte, a importância da expressão, né, artística, as questões também, né, como esses indivíduos, o que eles passam para a arte, né? A Aurora como mulher, o Birajara como uma pessoa que começou como pintor de paredes, né? E depois vai realmente se dedicar à arte de usar as cores de uma forma diferente, né, de manifestação artística. Então vai trazer também essas questões sociais que são muito importantes para pensar a saúde mental, arte, né? Perfeito. Então traz muito nesse sentido. E você falou uma palavra que ecoa na minha cabeça, porque para mim, particularmente falando, é a essência do museu, que é ressignificar o que foi o Complexo Hospitalar do Juqueri. E tendo isso como ponto de partida, é impossível não falar da cultura inestimável que tem o nosso MAOC. E a partir disso eu quero, assim, saber do lado pessoal de vocês, como historiadores, pessoas que têm essa pesquisa, que respiram a arte do Juqueri, qual é o impacto cultural que o MAOC traz para a história de Franco da Rocha e para a comunidade, não só de Franco da Rocha, mas também para quem vem de fora. Primeiro, Eli, fala o seu ponto de vista para a gente, o que você acha essencial dessa arte, qual é o impacto que você sente que o MAOC tem para essas pessoas? O MAOC, ele é simbólico para pensar esse processo de ressignificação do Juqueri, é pensar também como a cultura adentrou esse processo, né? E é pensar que a gente não tem uma data de início da produção artística no Juqueri, né? E que essa produção pode ter começado com a própria criação do hospital, mas tem a figura do Osório César da década de 1920, né? Em 1923, já começa a figura que adentra pensando, né, na arte como terapia. Tanto que ele já vem ali inspirado no Hans Prieshorn, que é um médico alemão, né? Então o Osório já lia ali também essas produções em alemão, em inglês, em francês e trazia para cá, né? Então pensar que desde esse início já sentia um grande impacto
impacto para pensar essa produção para fora. Né? E agora a gente repensa também essa produção na cidade, né? É entender que esse museu, né? O Museu de Arte Osório César, com 2 anos de reabertura, já passou de 30 mil visitantes, e muitos visitantes da cidade. Muita né? gente. É um número que muitas instituições em São Paulo têm dificuldade de conseguir alcançar. Né? E mais importante do que alcançar esse número é ter essa conexão direta com o território. Né? Pensar como esse museu se relaciona com o Franco da Rocha, né? Que era uma preocupação nossa de ou o museu poderia ser visto como espaço de elite, inacessível, ou o museu como espaço de coisa velha, né? E a gente consegue o meio termo essencial e muito importante, que é entender o museu como espaço de lazer. Né? É um museu que está na área do Parque Municipal de Franco da Rocha, né? Nessa conexão direta com o Juqueri, e que tem uma conexão simbólica e física, que é pensar essa passarela que liga o parque ao Juqueri, ao Maoki, ao museu, e com uma extensa programação que envolve cultura, educação, esporte, lazer, assistência social, né? Porque o café que está ao lado do museu é o Café Carlito, que é um processo ali de criação com economia solidária, que recebe o nome de um ex-interno do Juqueri, que é o Carlito. Então, uma conexão direta com a própria instituição. Isso é muito importante nessa dimensão do território. E aí, pensando como o acervo, ele também reverbera para fora, né? Com pensar certeza. como você comentou agora da Bienal de São Paulo, e falamos brevemente aqui da Aurora e do Birajara, né? É a primeira participação do Birajara na Bienal de São Paulo, e em 2000, quando ele faleceu, ganhou a matéria da Folha de São Paulo, Heloísa Ferraz comentou que, infelizmente, ele não tinha participado da Bienal. Então, é o momento agora de uma reparação também, né? De pensar como ele está participando agora também da Bienal com essas produções que ganharam destaque já em jornais, né? A Aurora já é a segunda vez. Sim. A Aurora já participou da Bienal de São Paulo década de 80, está participando de novo, e agora na última chamada já na mídia, né, a primeira matéria do jornal Folha de São Paulo para divulgar a lista completa de artistas da Bienal, o grande destaque da matéria foi a Aurora. A fotografia de uma obra da Aurora estava ali estampando a matéria também deles, né? E o Birajara ali como um destaque na matéria do Estadão. Né? Então, as grandes mídias também divulgando, né, a importância desse acervo, e que já chegou em outras instituições. Né? Ano passado emprestamos para 3 Sescs, né? Sesc 24 de Maio, Sesc Belenzinho e Sesc Pompeia. Né? No caso da exposição do Sesc Pompeia. Ano passado. Só no ano passado. E no caso do Sesc Pompeia, foi ainda uma exposição que era para homenagear também a Lina Bobardi. Então, pensar a relação também com essa arquiteta essencial para a história da arquitetura em São Paulo, que é pensar o MASP, Sesc Pompeia, Casa de Vidro. Né? Então, é muito importante pensar esse impacto local, que a gente tem também com as visitações no museu, com a exposição de longa duração, que com esse processo de parceria com a Bienal, conseguimos uma renovação de obras também. Então, temos mais 7 obras ali para apresentar na exposição, que são novidades também. Chegando, não percam, tem novidade chegando. Exato. E tenta identificar essas novidades já no Maoki. Quem já visitou ali, já é conhecido da casa, já vão conseguir ali, né, de fato, observar as novas obras que estão em exposição. Legal. E, gente, quem não foi ainda conhecer o Maoki tá perdendo tempo. É uma coisa riquíssima. É um equipamento que mostra o valor de Franco da Rocha, principalmente para nós franco-rochenses que por muito tempo tivemos vergonha de falar que era de Franco da Rocha. E agora é diferente. Nós temos orgulho de falar de onde nós viemos, com todas essas mudanças que a cidade vem recebendo, esse desenvolvimento que é contínuo e vai seguir acontecendo. E voltando nesse valor cultural, eu quero ouvir de você, Mi. O que você acha o quão é grande o impacto cultural do Maoki para a população de Franco da Rocha? Eu acho que um ponto importante é que as pessoas às vezes têm uma noção de que museu é sobre o passado. E sim, o museu trata muito do passado, mas esse passado é sempre atualizado. Então é sempre o museu, mais do que sobre o passado, ele é sobre o presente e também sobre um pouco sobre o futuro, porque a partir do que você está conversando, está discutindo ali, você pensa o futuro, né? E apesar do museu ser frequentado por pessoas de várias regiões, né, nós recebemos até já pessoas, né, cônsules de Cuba, de vários outros lugares, né, da África também já recebemos, da Alemanha. Então nós recebemos, né, um público já internacional. O museu já é internacionalizado desde a década de 50, porque obras na década de 50 já eram expostas em exposições fora do Brasil. Mas a relação com a cidade é mais impactante ainda, né? Nós temos também, assim, digamos que é um museu vivo, porque recebemos muitas pessoas de Franco da Rocha que têm uma história com aquele lugar, né? Então recebemos ex-funcionários que chegam ali, contam um pouco, ficam emocionados de estarem ali.
pessoas que conheceram alguns dos pacientes, pessoas que não necessariamente estiveram no Juqueri, mas têm uma relação com saúde mental, né, de ser usuário de algum sistema de saúde mental. Então é muito bonito ver isso no nosso dia a dia, faz parte do nosso trabalho. E também temos uma faixa etária mais nova que às vezes não tem todo o conhecimento sobre o impacto do Juqueri para a história de Franco da Rocha. Exatamente. E que ali tem essa possibilidade de compreender mais da sua própria história, né? De como que ele está ali, né? Também acaba conhecendo um pouco da própria história dos pais, dos avós, né? Sim. E acho muito importante que você falou nesse sentido de ressignificar essa questão da loucura, né? Da cidade dos loucos, que às vezes acaba trazendo um estigma muito difícil de ser trabalhado. Certeza. Mas quando as pessoas chegam ali, vem aquelas obras, né? Porque eu acho que é muito bonito você poder contar a história da cidade a partir da arte, né? Porque a arte tem elementos, né, que são universais e que podem sensibilizar todo tipo de público. Perfeito. Então a possibilidade de contar a história de Franco da Rocha, né? Do Juqueri, de Franco da Rocha, a partir da arte é uma característica única aqui da cidade, né? E o acervo, né, até por ter mais de 8.000 obras, né, é um acervo que tem muitos museus de São Paulo, grandes museus que têm em torno desse tipo de acervo. Então é um acervo muito grande e muito singular. Né? Então não são todas as cidades que têm isso de forma tão imediata, né? Tem um material tão rico de ser trabalhado dessa forma, né? Então é muito legal poder ver essas duas relações, né? De quem está chegando no museu, de idades completamente diferentes e vão ressignificar esse museu no presente. E a partir disso pensar, né, o futuro, né? O que você espera do futuro de Franco da Rocha, né? Exato. Que está cada vez mais se tornando algo mais forte, né? Nesse sentido de pensar arte-terapia, né? Mas pensar também a importância do impacto da cidade para a saúde mental, né? Então acho que esse é um dos pontos fortes, né? E também poder ver que é um museu que trabalha com muitas questões que às vezes também muitos museus grandes não têm, né? Por exemplo, acessibilidade. Tem muitos museus grandes que não têm ainda dessa forma. Então o museu ele tá bem conectado com as questões contemporâneas de arte, da importância do museu ser inclusivo, né? De ser um museu relacionado com a população, né? Não ser um museu fechado em si. Sim. Então, assim, digamos que o museu também um outro orgulho para a cidade, ter um museu que está realmente conectado com todas essas questões, sabe? Exato. Que está bem conectado com tudo isso, então é uma coisa que é rara, muitos museus grandes não têm essa perspectiva. Exato, e aí você falando dessa ligação entre população e museu, automaticamente vem na minha mente para aquelas pessoas que ainda não conheceram, como a gente já convocou aqui para conhecer. Fala pra gente sobre o horário de funcionamento do museu, quem tem interesse de conhecer, o que ele precisa fazer. Sim. Explica pra gente um pouquinho. O museu é gratuito, né? É uma pergunta que muitas pessoas fazem, então ele é gratuito, não tem nada de questão de pagar. Então na só pessoa... faixa, que não for, desculpa. Não tem desculpa. O próprio ele falou, fica num lugar super bem localizado, e né? Lindo. Perto do parque, então você pode visitar o museu e também aproveitar com a família um dia ensolarado, com bonito certeza. No parque, né? E o museu ele funciona pro público. Sem ter que marcar, né, visita, de terça a sexta da 1 às 5 e de sábado e domingo da 1 às 6. Para visitas com grupos maiores, né, às vezes com escolas, nós reservamos a manhã do museu também de terça a sexta e às vezes também de tarde, né, mas aí é uma visita mais agendada, né, nós temos um e-mail também, o telefone do museu para esse tipo de questão. A gente pede também que vocês sigam nós nas nossas redes sociais, né, Instagram e Facebook, que nós falamos, tem lá, né, o horário e também fala um pouco de programações específicas sobre eventos, né, aconteceram muitos eventos no mês de julho. Então há muitas possibilidades, assim, pra ver. Claro. Aliás, pegando um gancho com você agora, como a Michele comentou, como é esse processo para escolas, que é muito importante mostrar a arte e cultura de Franco da Rocha para a educação de base. Nossa. Que tudo começa dali. Educação é a base e a gente já começa... Aí, no caso, não precisa nem ressignificar. A gente já está plantando a sementinha, mostrando a história real de Franco da Rocha, o valor cultural que Franco da Rocha tem e o amor, principalmente, pela nossa cidade, começando pelas crianças. Fala pra gente como funciona essas visitas por escola, o que eles precisam fazer, as escolas que têm interesse, qual e-mail, o que eles precisam procurar. Isso, como a Michele comentou, o e-mail fica também no Instagram do museu. Sim. Pra vocês seguirem @museu.maoc, que é MAOC. Vai ficar aqui embaixo. Aqui embaixo vai aparecer pra vocês aqui ou ali no Eli.
Isso, para fazer de fato esse agendamento de terça a sexta-feira, né? Mais pela manhã e algumas vezes à tarde também. E como você comentou, né? É um momento, na verdade, de apresentar esse museu e ter essa experiência, né? E é importante também que tenha essa movimentação da escola para o museu, né? Porque é o momento que eles estão tendo contato com o museu e com o Juqueri, né? E a gente também trata o museu como a sua arquitetura, né? Tem a ideia, tem o acervo, tem a exposição, mas é a experiência de estar no museu. É já vivenciar uma exposição planejada com uma iluminação específica, com uma escolha de obra, né? Com ali uma proteção que tem numa obra que é diferente, é uma moldura diferente, é um vidro diferente, o acrílico, uma escultura, uma máscara, como que essas obras são apresentadas, né? Então é o momento de uma criança ter um acesso a esse museu e naturalizar isso na vida dela, porque no futuro próximo ela vai visitar um museu e entender que é mais um espaço que ela tem direito e tem acesso, né? Não é assim uma instituição inacessível, né? E como já comentamos aqui, é na faixa. O museu tem entrada gratuita, nosso, é museu da Prefeitura de Franco da Rocha, né? Perfeito. E é pensar esse acesso muito importante nas políticas públicas, né? Legal. Então esse acesso a esse museu também, e que no futuro próximo a gente espera que eles também se tornem pesquisadores do museu. Estamos lá, Michelle e eu, como pesquisadores do museu ali, pensando na arte no Juqueri, mas queremos que isso se expanda, que outras pessoas pensem isso também e tenham esse contato, né, crítico também com o próprio Juqueri, com o museu, com a produção artística. E como você comentou, é o momento de entrada agora. Eles não vivenciaram o Juqueri funcionando, né? Eles estão conhecendo agora. E é muito importante para sensibilizar as pessoas também sobre o que foi essa instituição, que é centenária, é anterior à criação da cidade, né? É parte da história da cidade, né? E é do lado da estação de Franco da Rocha, até para quem é de fora. A gente sempre divulga isso também, ó, do trem, linha reta, plana, bonitinha, chega em 10 minutos no museu. Rapidinho. Né? É ótimo. Área do parque, com exposição no jardim também. Isso. Quem vai no museu pode sair do museu, já ir direto pro parque, tem várias atividades de lazer lá, é algo lindo. Quem não conhece, por favor, faça esse favor para nós, vá conhecer, você que é de fora de Franco da Rocha, e quem é de Franco da Rocha tem obrigação de conhecer, porque vocês têm um espaço de lazer e de cultura lindo no centro da cidade, no quintal de casa. E, gente, estamos chegando aqui ao final de mais um episódio. Quero agradecer muito a presença do Elielton, a presença da Michelle. Foi um prazer enorme conversar com vocês. Foi muito rápido, né? Porque conversa boa passa assim, a gente nem vê. E só agradecer pela presença de vocês, pela história que vocês compartilharam conosco, tá bom? Quer deixar algum recado, Michelle? O meu recado é... Eu adoro falar sobre o museu, então agradeço novamente dessa possibilidade de poder falar, de divulgar essa história, né? Que as pessoas que visitaram, visitem novamente. Isso é até bastante comum, muitas pessoas visitam, trazem depois parentes, amigos, né? E para quem não visitou, aproveitar, conhecer essa história, porque é realmente única, é uma história muito bonita também, e que traz essa questão da arte, da saúde mental, e nós estamos sempre de portas abertas, né? Para todos e principalmente para a população de Franco da Rocha. Muito obrigado, Eli, por favor. Eu agradeço imensamente o convite de estar aqui com vocês, de falar um pouco sobre o MAOC também, né, de pensar essa arte no Juqueri e fazer o convite para que visitem o museu, né? E é curto para que vocês também fiquem com vontade de conhecer mais, né? E que venham, participem do MAOC, construam essa história junto conosco, porque ele foi recentemente reaberto e a população é essencial para pensar esse museu, né? São vocês que fazem o museu, são vocês que fazem a cidade, inclusive, né? Então é importante também ter essa construção conjunta, e a gente está aqui para pensar mesmo, né, nesse processo, né, de conexão do museu com a cidade, com a história, com a arte no Juqueri. Gente, mais uma vez, muito obrigado. Vocês que acompanharam nós até aqui, foi um prazer enorme. Muito obrigado por toda a força, a mensagem que vocês estão mandando. Está sendo uma experiência incrível. E não se esqueçam, informações sobre museu e notícias sobre a cidade, você pode acompanhar tudo nas nossas redes sociais, que vai aparecer aqui embaixo, tá bom? Também vai ter a rede social do museu, que é um canal importantíssimo, como eles já comentaram aqui. E bom, vale lembrar que essa nossa conversa, essa nossa história acaba aqui, mas a história de Franco da Rocha e do museu sempre será eterna e tá lá para vocês todos conhecerem, tá bom? Então participem e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Obrigado.